Rejeição de mercado. O que seria uma rejeição? Rejeição é sempre quando o pavio do fechamento ele toca no pavio ou no corpo da abertura de uma vela da mesma cor. Por exemplo, aqui ó, a gente tem esse lote de compra aqui e esse pavio desse lote aqui, da primeira vela do movimento, o pavio da abertura ou o corpo, ela rejeitou o pavio do fechamento, ou seja, quando o pavio dessa vela atual aqui está rejeitando o pavio ou o corpo da abertura da vela da mesma cor. Então, vamos para algum exemplo aqui, ó. Por exemplo, a gente tem um lote de compra aqui. Por que lote de compra? Porque é a primeira vela do movimento, primeira vela do lote. E no futuro, tem aqui, ó, tem essa velinha aqui, ó, ela tá rejeitando, ela tá retraindo com o pavio ou o corpo, pode ser o corpo também. Então, só que ela rejeitou o pavio. Então já é válido uma leitura de rejeição de mercado. Então, se a gente for anotar aqui, ó, a gente tem o pavio da abertura, o corpo da abertura dessa vela. A gente tem o que? A gente tem o fechamento e o pavio do fechamento. Então, deixa eu anotar aqui, ó. Pavio da abertura, fechamento. E aqui a gente tem o pavio do fechamento. Então, toda vez que o pavio do fechamento tocar, ou seja, retrair no pavio da abertura ou na abertura de um lote, ou seja, na primeira vela do lote, a gente pode ter uma operação de reversão somente com essa leitura. Então, sempre quando o mercado faz rejeição, ele tende a jogar para o lado oposto. Vamos procurar algum exemplo aqui, ó. Por exemplo, esse exemplo aqui que eu dei no começo do vídeo. A gente tem esse lote de compra e a gente tem essa vela aqui, ó, ela rejeitou nesse lote de compra, ou seja, se a gente marcar o pavio e o corpo da abertura, se você for ver, ó, ela retraiu, ela não fez conexão. Conexão, já tem vídeo no canal explicando como que é uma conexão. Mas o intuito desse vídeo, dessa aula, é explicar o que é uma rejeição. Rejeição vai ser sempre quando o pavio dessa vela, o pavio do fechamento, ele retrai, ou seja, ele não conecta, ele retrai em algum lote de compra. Então vamos procurar mais algum exemplo aqui, ó. A gente tem um lote de venda, esse lote de venda, e essa vela vermelha aqui. Essa vela vermelha, ela retraiu, ó. A gente marca a abertura e o pavio da abertura dessa vela aqui, ó. Se você for ver o corpo dessa vela, ela fez conexão, ela entrou para dentro do pavio, porém ela rejeitou, ela retraiu aqui no corpo da sua abertura, ou seja, ela retraiu de entrar no movimento de venda. Ela rejeitou o movimento de venda. Então ela tem leitura de jogar o mercado para cima. Vamos procurar mais exemplo aqui, ó. Por exemplo, deixa eu ver. Aqui, ó. A gente tem um lote de compra, lote comprador, e essa vela aqui ela rejeita de entrar no lote de compra, ou seja, ela retraiu no lote de compra. A gente tem leitura de jogar o mercado para baixo. Ó, deu uma retração aqui. E mais? Aqui também, ó, a gente tem um lote de compra e essa vela aqui, ó, o fechamento dessa vela, o pavio do fechamento, ela rejeitou o corpo e também o pavio. Na verdade, o corpo dessa vela entrou no pavio, porém ela rejeitou, ela retraiu de entrar no corpo. Conexão é com o corpo. Se o corpo dessa vela aqui, ó, se o corpo dessa vela conseguiu entrar para dentro desse corpo, é uma conexão, então a gente tem força de compra. Porém, ela não entrou, ela rejeitou, ela deixou uma retração aqui no corpo. Então a gente pode pegar uma operação a favor da reversão quando acontece isso. Vamos ver, o que mais? Deixa eu ver se tem mais exemplo aqui, ó. Por exemplo, essa vela aqui, ó. A gente tem esse lote de venda e essa vela aqui, ela não fez a conexão. Ó, ela não é a primeira do movimento, porém, ó, quero dar o exemplo aqui, ó. Ela não fez conexão, então isso aqui é uma rejeição. Portanto, a rejeição tem que ser na primeira vela do movimento.
Então aqui, ó, a gente tem a primeira vela do movimento. Ó, independente se tem mais velas aqui, ó, no lote. A gente vai usar a primeira vela do movimento, a primeira vela do lote. Então, se a gente marcar o corpo e o pavio, no futuro, se a própria compra ela não consegue conectar com essa primeira vela do lote, ela rejeitar aqui, ó, ela tocar o pavio rejeitando de entrar no lote, a gente tem uma operação de reversão. Então, vamos procurar mais algum exemplo aqui, ó. Por exemplo, aqui não. Vamos pegar somente a primeira vela do movimento. A gente não vai utilizar essas outras velas aqui por enquanto. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui, ó. Por exemplo, esse lote de compra aqui. A gente tem esse lote de compra. O lote comprador. A gente pega a primeira vela do lote, a primeira vela do movimento. Se não tiver pavio, a gente marca somente o corpo. E se você for ver, essa vela aqui, ó, ela retraiu. Ela não conseguiu conectar com a força compradora. Ela retraiu. Ou seja, a gente tem uma leitura de fazer uma venda. De jogar o mercado para baixo. Vamos ver se tem mais. Por exemplo, aqui, ó. A gente tem esse lote comprador. A gente marca a primeira vela do movimento. Então, a gente marcou aqui, ó. Essa vela não tem pavio. Então, a gente marca somente o corpo. Marcamos aqui, ó. E essa vela verde, ela retraiu no lote de compra, ou seja, ela não fez conexão. Ela rejeitou o lote de compra. Então a gente tem uma leitura de fazer uma venda. Somente uma leitura. Então a gente tem que usar tudo que eu ensino no meu canal, também o que eu ensino no meu curso, se você quiser. É só me chamar no WhatsApp que eu vou te responder lá. Então, tudo que eu ensino tá no meu curso, tá no meu YouTube também. Então, bora lá. Ó. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem a primeira vela do movimento de venda. Se a gente marcar, ó, deixa eu fazer de branco aqui, ó. Se a gente marcar aqui, caramba. Se a gente marcar o corpo e o pavio dessa vela, aqui no futuro, essa vela de venda, o pavio do fechamento dessa vela rejeitou de entrar, rejeitou de fazer conexão com o corpo, ou seja, ela retraiu na venda, a venda retraiu na venda, ou seja, o pavio desse fechamento retraiu no pavio ou no corpo da abertura da venda, ou seja, ela não tem força de venda, ela começa a ter um pequeno cenário de força para alta. Então aqui a gente tem leitura para fazer uma compra. O que mais? Deixa eu ver aqui. Não. Por exemplo, aqui, ó. A gente tem o lote de compra e temos a primeira vela do movimento. A gente marca o corpo e o pavio. Se você for ver, essa vela aqui, ó, ela não conseguiu fazer conexão. Ela retraiu aqui no nosso lote. Então é sempre isso. Quando tem um pavio tocando no nosso lote e não fazendo conexão com o corpo, é uma rejeição. A gente tem força de jogar o mercado para baixo. Então toda vez que fizer uma rejeição, a gente tem força de jogar o mercado pro lado oposto. Por exemplo, deixa eu ver se eu acho mais algum exemplo. E a rejeição sempre tem que ser na cor da mesma vela. Por exemplo, aqui, ó. Se a gente tem um lote de venda, a rejeição na venda vai ter que ser pela própria venda, ó. Ela não conectou com a venda, ela rejeitou. A conexão é somente quando entra com o corpo, essa vela deveria entrar com o corpo dentro aqui do corpo dessa vela. Aí sim seria uma conexão com a venda. Portanto, ela só retraiu, esse pavio aqui retraiu no corpo ou pavio dessa vela. Então a gente tem um cenário de jogar o mercado para cima. Deixa eu ver se tem mais exemplo aqui, ó. Olha aqui. Primeira vela do movimento de venda. Se a gente marcar o pavio e o corpo, no futuro, essa vela aqui, ó, de venda, ela rejeitou. Então, a venda sempre vai rejeitar a venda e a compra sempre vai rejeitar a compra. Então, esse pavio aqui quer dizer que tem compradores. Quer dizer, injetou compradores aqui, ó,
fazendo com que essa vela aqui, essa vela vermelha, não fizesse conexão com a força vendedora. Ela retraiu, ou seja, a gente tem força compradora. Esse pavio aqui, ó, são os compradores injetando aqui nessa vela, injetando o preço. Ó, a gente sempre vai utilizar a primeira vela do movimento, primeira vela do movimento, por agora. Depois vou ensinar outros macetes e também quais velas a gente vai poder utilizar também. Ó, que mais? A gente tem a primeira vela do movimento de venda. Vou marcar só a primeira vela. A gente tem esse lote de venda, só que eu vou marcar só a primeira vela. Então, a gente marca o que? O pavio e o corpo. Ou também a gente pode marcar somente o corpo. Somente o corpo. Se a gente ver se essa vela não fez conexão, ela já fez uma rejeição. Então, se ela tocou no pavio ou no corpo, é uma rejeição. E não fez, ó, ela não entrou com o corpo. Ela retraiu, ou seja, ela injetou, os compradores injetaram aqui, ó, suas ordens pendentes. Então, a gente tem força de jogar o mercado para cima. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. A gente tem a primeira vela do movimento de venda. Então, se a gente marcar o corpo e o pavio, a gente vê que o pavio rejeitou o pavio da primeira vela do movimento, ó. Ela rejeitou de entrar no corpo. Então, a gente tem força de jogar o mercado para cima. Deixa eu ver se tem mais. Deixa eu ver. Por exemplo, aqui, ó. A gente tem a primeira vela do movimento de compra. Se a gente for marcar o pavio e o corpo, a gente vê que esse pavio aqui dessa vela, ela conseguiu rejeitar, ela conseguiu retrair dentro do pavio, ou seja, ela não fez conexão. O corpo dessa vela aqui não fez conexão com a compra. Ela rejeitou o pavio dessa vela, ela retraiu nesse lote de compra, nessa primeira vela do movimento. Então, acho que ficou bem claro. Ó, aqui de novo. Aqui a gente tem esse lote de compra e esse pavio rejeitou de entrar, de fazer conexão com essa compra. Ou seja, a gente tem uma leitura de fazer uma venda. E sempre que o corpo dessa vela não consegue romper o pavio, ó, por exemplo, se esse corpo dessa vela tivesse rompido um pouco o pavio aqui, ó, se ela conseguisse romper, ficaria mais fraco. O ideal é que ela fique aqui embaixo, ó. Ficando abaixo do pavio do lote, é um cenário mais forte de rejeição. Então, se ele consegue romper um pouquinho para cima, ó, ele não entrou no corpo. A conexão é sempre no corpo. Então, do corpo para baixo é rejeição. Então, tudo que tocar aqui, se no corpo ou pavio, vai ser uma rejeição. Porém, se tiver aqui abaixo, então o corpo ficou abaixo e só rejeitou o pavio aqui. Então, rejeitou o pavio de entrar nesse lote de compra, fica muito mais forte a sua análise de rejeição de mercado. Então, mais um exemplo aqui, ó, para acabar o vídeo. Para eu dar encerramento, para não ficar muito longo e para dar um entendimento aqui para você. Então, deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. A gente tem esse lote de venda. E essa vela aqui, ela rejeitou de entrar na venda, ó. Tá vendo que o pavio, ela retraiu nesse lote? Então, é uma rejeição, tem força de jogar o mercado para cima. Então, essa aula vai ficando por aqui. Se você quiser entrar no meu curso, é só me chamar no WhatsApp. Deixa o like e bora para a próxima aula.